Perceba então que a gente colocou aqui para vocês um mapa de prova. Então como é que eu quero que vocês estudem? Antes de mais nada, larga a caneta, vamos começar a conversar como é que se estuda a legislação. Quando você for estudar a legislação, tá? Você que nesse momento, tá? Está nos vendo aqui pela transmissão ao vivo, ou presença pouca gente hoje, mas assim, ó, o que tem que saber assim, ó, se você faz direito, tu tá num mato sem cachorro. Por quê? Se você faz direito, você tem a ilusão ou a pretensão de achar que você sabe estudar, que você tem o conhecimento da legislação. E para concurso é diferente. Para concurso você precisa saber na ponta da língua e mais, com as interpretações atualizadas. Então não adianta nada você querer decorar o vademecum, tá? Que não resolve. Porque dependendo se o assunto for, por exemplo, quando você for estudar a parte penal, por exemplo, toda ela em cima muitas vezes de entendimento, jurisprudências. Se você for para a área trabalhista, tem as OJ, tá entendendo? Que é orientação jurisprudencial. Então, a primeira coisa que você tem que saber assim, ó, como é que se estuda para uma prova. Tá? A minha crítica pro pessoal do direito é uma só. Se o curso bastasse, não precisava fazer cursinho, nem enriquecer o Saraiva, tá? Os cursinhos de OAB, tá? O pessoal tem que fazer o cursinho para aprender a estudar, para poder passar na OAB, que tem que tirar nota 5, tá? E para concurso com 5 você não entra em vaga nenhuma. Então não é uma crítica sempre para o pessoal do direito, é uma crítica para o sistema. Mas o pessoal do direito, no geral, acha que sabe estudar. Como é que eles fazem o estudo na faculdade? Que a gente é contra, tá? Na faculdade você pega, você lê, ó. Primeiro, você vai ler o assunto. Então, a primeira coisa que você faz, você lê, pode ver, a legislação, e aí, pessoal, depois você corre atrás. A primeira coisa que eles fazem é ler, e aí tenta resolver as questões, aí vê que toma na cabeça, volta a ler de novo, e aí você se atrasa. Como é que você faz para daqui a 30 dias você estar com os assuntos todos em ordem? A primeira coisa que você tem que saber, existe a primeira delas, você tem que estudar pelo mapa. Para você ter um mapa de estudos, o mapa de estudos ou o mapa da prova que a gente chama aqui, que é algo parecido com esse aqui. Ele é um mapa de como você vai entender esse assunto. Feito isso, a segunda parte, você vai fazer o quê? Você vai fazer os testes dos concursos, que está logo na sequência. E só na terceira etapa, você vai fazer o quê? Você vai ler. Como assim? Quando a gente estiver estudando, eu quero ter 100% de rendimento. Eu quero ser 0,1 no concurso. Eu quero ter a legislação para ser 0,1. Então a primeira coisa que você tem que saber, a primeiríssima coisa, para você ter rendimento, primeiro você vai fazer um mapa. Porque não adianta nada. Se você pegar um e começar a ler, você não retém. Você vai ficar lendo 1, 2 anos e não vai terminar de ler toda a legislação, porque você não retém nada. Quando você está na página 5, tu não sabe mais estar na página 2. Então, para você fazer uma retenção de 100%, primeira coisa que você tem que saber, você vai atacar primeiro o mapa, você vai compreender o mapa. Aí, o normal, após o estudo do mapa de estudos, você vai começar a achar assim, agora eu estou tranquilo, agora eu vou conseguir. E aí você vai no teste e aí você percebe que falta alguma coisa. Você vai para o teste mais ou menos com 60% do conhecimento. Você acha que tem 100, mas não está. Aí você toma umas bombas aqui, porque vem a pergunta que te deixa na dúvida. Esse é o momento de você ler. Por quê? Porque aí você lê aquilo que realmente você está interessado. Entendeu? Você está com a dúvida sobre o assunto. Quando você lê na dúvida para matar essa questão, você só vai ler quando você tiver com... Tipo, a leitura tem que sanar os 40% que falta. Já tem 60% de entendimento, vai ter aqui mais ou menos uns 60% do entendimento. E aí, os outros 40% você vai matar aqui. Como assim? Quando você vem para cá, você vem tirar a dúvida. Me explique isso melhor. Vou te dar um exemplo. Se você vamos pegar, por exemplo, lá no constitucional, não é esse assunto aqui. Você está pegando e estudando, por exemplo, a administração pública, que é essa parte aqui. Você está estudando a administração pública, tá? E aí, você está estudando a administração pública, e aí, tu olha que na Constituição, isso aqui está na Constituição Federal de 88, ela está lá no artigo 37. No artigo 37. E aí você vai estudar, se você for apenas ler, vai ler uns 30 e poucos incisos,
e alguns parágrafos. Tem um parágrafo, por exemplo, o parágrafo, se não me falha a memória, o parágrafo 5º, que agora está sob forte impacto da nova lei de improbidade. Então a lei de improbidade mudou completamente. Legislações que mudaram. Maria da Penha tem uma interpretação, hoje tem uma interpretação. Então quando a gente for dar, por exemplo, legislações que são, por exemplo, pessoal da civil, vai ter que entender de Maria da Penha, a gente não vai poder fazer uma aula da Maria da Penha, e sim de atualizações da Maria da Penha. Porque em 2017, 2018, 2019, 2021, ela mudou completamente. O entendimento do alcance da Maria da Penha. Então, é uma legislação que primeiro você aprende o que mudou. Como é que era, como é que ficou. Tipo, aqui estava, o mapa vai colocar como é que era, como é que está. Como é que era, como é que está. Para você se entender nas questões. Aí você já chega sabendo aquilo que interessa. Os testes atualizados de 2022, tá? 2021, 2022, vão mostrar para você o grau de dificuldade. Aí você vai acertar aí. Vai acertar, vamos dizer, 70%, 80%. O que falta? Você tira na leitura. Um exemplo disso aqui. Você aprende, por exemplo, o parágrafo 4º, lá na Constituição, ele fala o quê? Dos atos de improbidade. Tá? E aí, quando você está estudando esse assunto, o mapa, automaticamente, ele vai te dar a compreensão do que significa isso aqui, e ele vai te dar a lei 8429/92, que é a lei de improbidade, que agora está sofrendo mais mudança do que tá atualmente. Há um entendimento, e eu não entendo como é que fizeram isso, foi aprovada agora, recentemente, não faz um mês, acho que ela passou pela comissão mista, passou pela Câmara e estava sendo revisada pelo Senado semana passada. E, não me falha a memória, passou sem vetos pelo presidente. Significa que não houve nenhum corte na lei. Você vai estudar lá, por exemplo, quando você vê aqui, ela fala apenas em atos de improbidade. E dá todas as sanções. Indisponibilidade dos bens. Ela vai trazer a indisponibilidade dos bens. Ela vai trazer para vocês, tá? Ela vai trazer para vocês, além da indisponibilidade, ela vai trazer a perda dos bens, o ressarcimento, tá? O ressarcimento, o dever de ressarcir. O que mais? Ela vai trazer para vocês, além disso aqui, a suspensão dos direitos políticos, vai trazer tudo isso. Porém, quando ela pegar e vai para cá, para a lei vai dividir. Ela tem o artigo 8º, o artigo 9º e o artigo 10º, que vai dividir em 3 atos. Os que causam enriquecimento ilícito, os que causam prejuízo erário e os que causam o quê? Que vão contra os princípios. Então, quando você divide, quando você está vendo no mapa, a gente não deixa você sem essa parte, senão não resolve nada. Então, eu quero, primeiro, assim, antes de começar o estudo, preciso demonstrar para vocês que isso aqui está previsto aqui na Constituição, ele está previsto aqui, ele vem para uma lei, essa lei vai dividir os atos, os que causam o enriquecimento, estou mostrando para vocês aqui, os que causam prejuízo ao erário e os que vão contra os princípios. E aí tem toda uma modificação que está em cima dessa legislação. Porém, quando você vem para o parágrafo 5º, ele vai dizer para você, se você apenas ler, ele fala o quê? Que ele diz assim, se você tiver, alguém de vocês aqui tem internet aqui, ou pode pegar o Wi-Fi, pega artigo 37 da Constituição, parágrafo 5º. Pode acompanhar para vocês verem. Não é o assunto de hoje, mas eu quero mostrar para vocês que é importante, se você tiver, para você ver que o que você lê não é aquilo que está escrito. Então, se você pegasse, por exemplo, esse parágrafo 5º, e aí eu volto ao que eu estou querendo provar. Você tem que aprender a estudar se você quiser ter se você quiser ter um aproveitamento nas provas, você precisa aprender a estudar. Tá? Eu
só estou mostrando que eu estou ao vivo. Vamos ver se... Voltou. Olha só. Então, quando alguém conseguiu aqui, parágrafo 5º, parágrafo 5º do artigo 37. Não precisa ler. Achou? Tá. Veja, ele vai dizer aí que a lei disporá, ele vai falar assim, ó, a lei disporá, não importa, tá? Os prazos de prescrição, estabelecerá, verdade? Estabelecerá os prazos de prescrição para os ilícitos cometidos por servidores públicos, vírgula, ressalvado, olha quem fala, ressalvado os que causem prejuízo ao erário. Não é isso que está escrito aí? Lê para mim o que está no parágrafo 5º. Ah, não, eu quero o que está escrito lá. Conseguiu, Luana? Não, tinha que pegar a Constituição. Praticados por servidores públicos, vírgula, ressalvado. Então, assim, ó, quando você não está falando no mapa, qual a importância disso? Se você for apenas ler, que é o sistema normal, se é o sistema normal, se você for apenas ler, não faz a menor diferença. Sendo que a cereja do bolo está depois da vírgula. Quando ele fala ressalvado ou disposto, deixa eu só colocar. Olha só. Ressalvado, quando ele fala assim, ó, ressalvado os que causam prejuízo, são quantos atos? O que tem enriquecimento, os que causam enriquecimento ilícito, os que causam prejuízo e os que vão contra os princípios. Então veja, ele não fala dos três, ele fala o que? Apenas do meio. Os que causam prejuízo ao erário. São três. Quais são os atos? Enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário e contra os princípios. E aí, senhores, o que você tem que ficar ciente? Ele só fala disso. Então, se você apenas lê, você fica com aquela impressão que você leu que ele falou de improbidade. E ele falou improbidade, ele falou o quê? Os que causam prejuízo ao erário. Então, a troca, os atos de improbidade, a lei, se escrevesse, a lei estabelecerá os prazos de prescrição para os atos de improbidade? Não. Ele está falando o quê? Que a lei estabelecerá um prazo de prescrição para os ilícitos praticados por servidores públicos. Ressalvado os que causem prejuízo ao erário. Então, a primeira questão, você não pode confundir. Ele apenas está falando do artigo 9, que é os atos que causem prejuízo ao erário. Segundo ponto importante, que você não pode deixar de observar. Quando ele fala, tá? Ressalvado os que causam prejuízo ao erário público, ele se refere ao quê? Que a lei não vai estabelecer um prazo em caso de você causar um prejuízo aos cofres públicos. Como assim? A prescrição que ele fala aqui é um prazo para que se aplique a lei. 1 ano, 5 anos, 10 anos, não importa. Ele vai dizer, a lei vai estabelecer um prazo. E a própria lei da improbidade, ela estabelecia prazos para isso. Porém, a Constituição, em seu parágrafo 5º, ela deixa claro que se o ato da improbidade for do artigo 9, aquele que causa prejuízo ao erário, não haverá prazo. E é assim que o examinador vai te cobrar. É assim que o examinador vai te cobrar. Ele vai dizer que, no caso,
ele vai colocar de forma taxativa. A lei não poderá estabelecer um prazo de prescrição, tá, para os ilícitos que tenham causado prejuízo ao erário público. Assim, e você vai dizer, eu nunca li isso aqui. Sim, porque o texto, do jeito que está no parágrafo 5º, você não entende. Então a importância de primeiro você decifrar o assunto no mapa de estudo. Senão você não vai a lugar nenhum. Porque é muita legislação. Se você for empilhar todas as legislações que tem nos editais, você vai ler, vai colocar numa mesa, não vai caber tudo ali. Então você tem que, tudo que for junto, você tem que juntar, e o mapa tem esse poder. Segundo, as cobranças feitas nas bancas, nos testes da banca, testes das bancas mais importantes, como Fundação Carlos Chagas, César Gran Rio, Fundação Getúlio Vargas, FAURGS, fazem você dimensionar o nível da cobrança. E aí a dúvida, quando der, aí sim você vai ter, ou seja, a leitura serve como mero material de apoio. Então a apostila é meramente material de apoio. E é isso que a gente estava comentando, eu estava conversando com a Luana no início da aula, para deixar claro que hoje, tá, eu vejo assim, ó, foi relativizado, as pessoas estão muito assim, ó, acostumadas por conta da pandemia, com o estudo online, que é muito bom. Eu acho que qualquer curso online é bom. O problema do curso online é que ele não te obriga a estudar. Ele não faz, ele não decifra isso. Ele tem um prazo. O curso online para ser bom ele tem que ser curto. Não pode ser muito longo. Se for muito longo, você desista dele, tá? Rapidinho. Agora, se for muito rápido, ele atropela você. Então, assim, ó, quem dá o curso online tem que ter, às vezes, a frieza de cortar tudo aquilo que ele entende que pode ser cortado. E aí, veja, ele te manda um PDF, que você fica lendo em tela. Então você começa a mudar. A gente percebe assim, eu percebi que as notas, a compreensão dos alunos caiu muito nesse período da pandemia e pós-pandemia. Por quê? Hoje, aqui no curso mesmo, quantas pessoas estão assistindo online, de outros lugares, vendo assim. Se você não tiver, tem que ter um material de apoio ali, na tua mão, para te poder acompanhar. Senão não adianta você querer entender o assunto. Então vamos seguir. O próximo passo assim, que você tem que definir. São 3 coisas para o estudo. Primeira delas, compreensão. Compreensão dos assuntos é diferente do segundo, que é a memorização. Então, a compreensão do assunto é diferente da memorização. Como assim? Na compreensão do assunto, você precisa entender basicamente o seguinte: a primeira vez que você vê qualquer assunto que você nunca viu, direito administrativo, direito constitucional, direito penal, direito processual, direito administrativo, não importa. Você não espere, tá, memorizar mais do que 40%. Então a memorização na primeira vez é uns 40%. Você nunca vai, então não se cobre isso assim, ó. O mais importante é você, na primeira vez, você compreender a mecânica da coisa. Isso você tem que entender. Seja um curso presencial, seja um curso online. A memorização são técnicas que você desenvolve para memorizar. E aí, eu posso falar para você, na memorização as técnicas são, se você falar, ajuda. Se você escrever, ajuda muito mais. Se você pegar, conseguir, e a gente está tentando fazer as oficinas agora, para esse segundo semestre, para vocês, isso aqui tudo vão virar peças, assim, para vocês montarem aqui, você fazer essa estrutura por um tempo definido, a gente dá um tempo para, mais ou menos, que nós entendemos suficiente, para você montar as estruturas, isso sim. Se você entender o mapa é o esqueleto do teu assunto. Se você conseguir montar esse esqueleto, automaticamente você consegue se entender. Aí você lê, cada palavra tem um significado. Agora, quando você lê por ler, compra uma apostila, para mim você não está estudando, está cansando os olhos. Então a memorização você vai escrever, você vai ler, tá? E aí sim tem técnicas. Algumas coisas assim, ó, para você, não, eu estudo, mas eu não memorizo nada. O teu problema é outro. Você está aqui. O teu problema é a concentração. Esse é o grande vilão de quem estuda. Se você não conseguir entender que para memorizar você tem que estar concentrado, simplesmente você não vai entender absolutamente nada.
Se você não entender isso, por quê? Porque a concentração está ligada ao quê? A concentração está ligada ao quê? A concentração estará ligada o nível que você tem, assim, tipo assim, de você baixar você tem que conseguir avisar para você mesmo que você está estudando. E como é que você faz? Aqui, cada um tem alguma técnica. Essas técnicas a gente chama de gatilhos. Então, antes de você começar a estudar, você tem que potencializar isso. Um exemplo, uma coisa que funciona muito. Você vai estudar e você tem aquela famosa, o quê? Xícara de café. O café tem esse poder. O café tem esse poder. Ele desperta, tá? Eu tô ao vivo, tá? Não, mas eu tô avisando aqui para as horas. Olha só, não, depois, me liga depois. Que chatíssimo, você acha que eu vou ter no telefone. Olha só, pessoal que dá... É coisa interna aqui, infelizmente, tá? Olha só, são gatilhos assim que você tem esses gatilhos como uma forma assim de você abrir para isso. Bom, tipo assim, vou te dar um exemplo, como o ser humano funciona com gatilhos. Você já reparou? Eu não sou assim, eu sou uma pessoa bem fria, tá? Eu não me misturo muito, não é o meio que às vezes me molda, mas perceba assim, tem gente que está muito bem, ela vem conversando feliz da vida, aí ela entra num velório e ela vê aquela clima desgraçada, eu não vou ser. Eu entro ali do jeito que eu também sei o que o pessoal faz, que eles vão lá, olham pro morto, botam a mão e cravam o pé, tá? É assim, isso é um gatilho. O que é um gatilho? Aquele ambiente faz com que você lembre que tem que ficar triste, tá? Você vai numa festa, tá todo mundo lá, e você fica alegre, enfim, né? Estudar também é a mesma coisa. O café é uma das coisas que alguns usam, que não tem problema com cafeína, não tem intolerância. E quando o fato de você preparar a cafeteira, você dizer aquele cheiro e tal, ele avisa para você e você baixa a sua concentração. Quando você concentra, você memoriza. Se você não memoriza, é porque você não concentra. E qual é a desgraça da concentração? O que eu não estava conseguindo agora. Pessoal, tinha uma pessoa olhando para dentro da sala, que falou assim, ó, para o que está fazendo, vem me atender, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Eu dizendo. Não consigo me concentrar também. Você deve ter percebido que eu estava incomodado. Isso aqui. Isso aqui é um vilão. Aqui no curso tem algumas pessoas que infelizmente não vão a lugar nenhum. Pagaram o curso, já gastaram achando no terceiro curso. Não estão me vendo agora, estão me vendo agora. Então está tudo bem. E eu sei quem é, poder dar não vou dar não, porque eu vou queimar, eu estou num processo aqui. Mas não vai a lugar nenhum. Porque tem gente que se abraçou com o fracasso. Não adianta. Quando a pessoa, porque não precisa, porque tem dinheiro, não importa. Ela tem gente que se abraçou. O que é o sucesso? Um monte de coisinhas pequenas que você somadas, você vai para um lugar que é onde você queria ir, e isso é o sucesso. O fracasso é a mesma coisa. É um monte de coisinha que vem dando errado, quando se junta tudo, é um insucesso, né? Então, essa pessoa especificamente eu chamei, é aluno, deve estar me vendo agora, e falei, ou do lado do seu lado, tu não estuda mais comigo. 2, 3 dias, largou. Depois, não adianta, cara. Sabe o que você está explicando a pessoa o tempo todo, assim, ó. Chega a ser uma falta de respeito. Assim, ó, o tempo todo. E aí, cara, não adianta. Como é que você vai memorizar se você não consegue se concentrar? Então, vai um desafio para vocês. Ah, eu não memorizo, não gravo nada. O problema é teu. Você criou um problema. Você não se concentra. Você fica inquieto, fica ali, fica ansioso, quer fazer outra coisa, ou quer atropelar os assuntos, sabe a pessoa, ela pega uma apostila, ela folheia essa primeira, ela já vai lá pro final, o que tem no final. Pelo amor de Deus, cara. Vamos por etapas. Tá? Vamos por etapas. Tá? Então, assim, ó. Primeira coisa que tem que saber, compreensão e memorização são coisas diferentes. A tua vantagem é que aqui no Concurseiros, pelo nosso método, a gente soma uma coisa na outra. A gente faz você memorizar. Por quê? A gente utiliza muita repetição. Para mim, repetição é o que deixa bom. Nem acredita em inteligência, acredita em repetição. Então, assim, ó, você vai ver, vai repetir, vai ver, vai repetir. E se você estiver concentrado, tchau. Então, o que é concentrar? Tenta desligar o telefone. Quando você for estudar em casa, na transmissão, compra vai essas lojas que tem em anexo a Pompeia, ou anexo a São João, a Aitiolândia, Solar Empreendimentos, e compra aqueles fones, o mais barato que tiver. Por quê?
Se a hora que você for estudar, você colocar no teu note e colocar um fone e esquecer do mundo, pô. Quanto tempo tem que estudar depois da aula? Cara, se você ficar 20 minutos depois e resumir o que você aprendeu, o que você compreendeu, vale mais que 2, 3 horas ali no outro dia. Porque você está com o assunto fresco na cabeça. Então, se você pegar, deixa eu me dar meia hora aqui rapidinho. Pega uma folha, um papel A4, tu não precisa ter um caderno, mas tira um bloquinho da anotação lá. Pode ser um monte de folha que tu juntou lá, grampeia, você não precisa ser bonito. Mas tem que ter, tu tem que produzir material. Tu quer passar no concurso, quer passar agora ainda, sabe, nessa virada, quer passar nesse INSS, quer passar no Unidade Civil, quer passar agora, vai ter um desafio aí, né? A Receita vai abrir um concurso aí pagando 12 pau para analista e 21 mil para auditora. Alguém vai passar. Por que não eu? Assim, né? Ou tu quer fazer o curso do Correio? Né? Porque as pessoas não entendem que o tempo que você gasta para fazer o concurso do Correio é o mesmo que você faz para o INSS. Vai ter a mesma coisa, só que o nível é mais baixo. O nível das pessoas é mais baixo. Então parece que você vai ter mais sucesso ali. Mas na verdade, o tempo que você vai gastar é o mesmo. Se você não estudar para aquilo, também não passa nem para você sair por aí com a bolsa nas costas, um pedaço de pau para segurar dos cachorros. Tô brincando, mas é essa a realidade. Então, olha só. Dado isso, a gente vai fazer um mapa de estudos agora, depois dos testes, e aí então a gente vai ler. E aí você vai perceber, quando terminar o assunto, você pode dizer, não, agora eu sei essa porra aqui. Tá? Do jeito que ele tem que saber. Então vamos lá, dadas as explicações, vamos. Então, expliquei para vocês por que legislação, eu não quero que vocês comprem uma apostila e saiam lendo. Por quê? Porque a frustração vai ser grande. Você vai ver que no outro dia você não lembra nada. Mas é um fenômeno, tá? Pelo mapa você vai acumulando assunto, acumulando, quando você vai entender. Então, a primeira coisa que você tem que entender é assim, esse foi o mapa de direito administrativo que eu construí para o curso. Somente para alunos do concurseiros. Primeira questão que eu tenho que entender aqui. Tá? Esse é o direito administrativo para você entender aonde que entram os agentes públicos, aonde que entra a administração pública. Vamos começar então? Agora sim, valendo para o assunto do direito administrativo. A primeira coisa que você tem que entender o que é o Estado. Por quê? Porque aí virão as chamadas entidades estatais. Virão as entidades estatais. E nessas entidades estatais é que está o segredo da coisa. O que é o Estado aqui? O que é Estado para você? Luan? Quer vir aqui na câmera para todo mundo ver ou daí mesmo? Gia, chorando no ato comigo. Vamos lá. Deu certo? Não deu certo. É que na verdade... deixa quieto. Vamos lá. O que é Estado para você? Então, isso aí é por telepatia, não funcionou, porque eu não entendi nada. O que é o Estado? O Rio Grande do Sul. Olha só. Senhores, primeira coisa que você tem que saber, que o Estado, ele é uma pessoa jurídica de direito público. Ele é uma pessoa jurídica de direito público. Ok? Mas o que é isso? Vamos chegar a isso aqui? Senhores, o Brasil foi descoberto em 1500, sabe disso, né? Aí já forçou a barra, né? Então quer dizer que de descoberta do Brasil, em 2000 fez quantos? 500 anos. Nós estamos em 2000, nós estamos em 2022. Então, que significa dizer o quê? Que em 2022, o Brasil tem 522 anos de descoberta? Uns 500, menos de 500 até, foi em 530 que ele foi colonizado. Então não tem nem 500 anos de existência de Brasil, assim como desde a colonização.